E aí, gurizada, beleza? Hoje, então, aqui nós vamos ver a segunda aula sobre cinemática, né? Que é a primeira parte da mecânica que a gente estuda na física. Hoje, então, nós vamos ver mais alguns detalhes, né? Mais básicos, assim, da cinemática, para a gente entender como é que funciona, né? Algumas nomenclaturas, algumas coisas que a gente tem que deixar bem tranquilo para a gente poder estudar a física até lá no final do terceiro ano, né? A gente chega lá na física moderna, tudo que está lá também tem a ver com isso aqui, certo? Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a diferença entre ponto material e corpo extenso, certo? Por que tem uma diferença entre eles? Né, que é o ponto material, a gente chama um objeto que a gente não usa o seu tamanho, né? O seu tamanho não modifica o estudo, né, daquele movimento, por exemplo, tá? E o corpo extenso, né, já é quando um objeto muda conforme o seu tamanho, né? Conforme o seu tamanho vai mudar o estudo daquele movimento. Mas um objeto ele pode ser ao mesmo tempo corpo extenso e ponto material. Vamos dar um exemplo aqui. Quando um objeto, né, por exemplo, um trem, certo? Um trem ele sai do porto, né, carregado para chegar até a cidade lá na fábrica onde ele tem que levar os objetos que ele coletou lá no porto. Quando esse trem está fazendo esse trajeto, né, a gente diz que ele é um ponto material. Por quê? Porque o tamanho desse trem não vai interferir. Ele vai andar lá, sei lá, 100 quilômetros, né, para transferir o material de um ponto até o outro. Então a gente diz que o trem é um ponto material. O tamanho dele, o comprimento dele, não vai interferir no movimento, certo? Mas quando esse mesmo trem vai passar por uma ponte, por exemplo, digamos ali que o trem tenha 200 metros de comprimento, né? Porque trem de carga normalmente ele é bem comprido, que é para carregar bastante, né, carga. Então ele tem 200 metros de comprimento, tá? E vai passar por uma ponte de 100 metros, certo? Então o tamanho desse trem ele vai interferir no movimento, né? No estudo daquele movimento. Então eu chamo esse trem de corpo extenso. Então vejam, é o mesmo objeto, né? E aí ele é ou um corpo extenso ou um ponto material. O que vai mudar isso? É o referencial, certo? Então o referencial vai dizer se o objeto é um ponto material ou um corpo extenso. Mas já vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Próximo ponto aqui é a trajetória, certo? Então o que é a trajetória de um objeto? É o movimento que ele faz, né? É o caminho que ele vai fazer. Essa trajetória também depende do referencial, certo? Então, por exemplo, eu tenho lá um avião que vai soltar um objeto, tá? Ele vai soltar o objeto e quem está lá dentro, ele enxerga o objeto cair dessa maneira, em linha reta. Não está reto ali, mas imaginem que esteja em linha reta, certo? Então o objeto vai cair de lá, quem está lá dentro está enxergando ele cair em linha reta. Claro, alguns segundos, né? Porque como ele não tem velocidade, né? Não tem motor, ele vai ficar para trás depois. Mas no momento que ele solta, o que ele enxerga é essa trajetória aqui. Então a trajetória é retilínea, descendo, certo? Quem está aqui do lado de fora, enxergando aquele objeto cair, vai ver esse movimento aqui, ó. Certo? Então vejam, é o mesmo objeto. Dependendo de quem está olhando para ele, né? Dependendo do referencial, ok? A gente vê trajetórias diferentes, beleza? Agora vamos sim falar sobre referencial. O que significa isso? Referencial, gente, é a referência que a gente dá para o estudo do movimento. Inclusive dizer se o objeto está em movimento ou em repouso, certo? Eu preciso dizer
qual é o referencial que eu estou usando. Tá? Por exemplo, eu vou deixar essa caneta aqui na minha mão e vou perguntar para vocês, essa caneta está em movimento ou está em repouso? Aí vocês vão dizer, professor, está em repouso, né? Ela está parada aí na sua mão. Beleza? Ok. Então, se eu disser que ela está em repouso, eu tenho que dizer em referência ao quê? Em referência a mim, em referência ao quadro, em referência à câmera, certo? Aí sim, ok, ela está em repouso. Agora imaginem que uma pessoa que está fora da Terra, né? Ela consegue enxergar essa caneta aqui, beleza? O que ela vai ver? Ela vai ver essa caneta se movimentando. Por quê? Porque a Terra está em movimento. A Terra faz dois movimentos, né? Translação e rotação. Então ela está girando em torno do Sol e está girando em torno do seu próprio eixo, certo? Então quem está fora, né? Se uma pessoa pudesse estar dentro do Sol, né? Ou na superfície do Sol ou da Lua, o que ela está enxergando? Ela está enxergando essa caneta se movimentar. Então depende do referencial, tá? Então, o referencial tem que ser dito para dizer se o objeto está em repouso ou não, beleza? O próximo aqui é a posição, certo? Que a gente chama também de espaço, né? Então, eu vou usar aquele desenho lá para falar sobre posição e deslocamento, tá? Então, aqui eu tenho um desenho que diz assim, esse ponto aqui, eu vou chamar de A, por exemplo, e esse aqui que eu vou chamar de B, eu vou dizer que o ponto A é o ponto de partida do meu movimento e o ponto B é o ponto de chegada do meu movimento, certo? Então, o que acontece aqui? Eu saí do quilômetro 40 e cheguei no quilômetro 240, certo? Não quer dizer que eu andei 240 quilômetros, certo? O deslocamento dele não foi 240 quilômetros. Ele saiu do 40 e chegou no 240. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem, né? Essa minha viagem tem 200 quilômetros, ok? Eu vou sair e começar a contar o tempo quando eu sair do posto de gasolina que eu abasteci. E esse posto de gasolina fica no quilômetro 40 da estrada, certo? Então eu começo a marcar ali o tempo para ver quanto tempo eu vou levar até lá. Eu saio daqui, chego até aqui no quilômetro 240. Então, o quilômetro 40 é o meu espaço, né? Certo? Que eu chamo de posição, ok? Por que eu estou chamando de espaço? Porque a gente vai usar a letra em inglês, que é S, né? Para posição. Então, a minha posição, eu digo aqui, ó, SI, posição inicial. Então, a minha posição inicial é 40, no quilômetro 40. E aqui é o meu segundo espaço do movimento, certo? Ele saiu do A, foi até o B, né? Vou até colocar aqui que o movimento está andando para lá. E aqui eu tenho outra posição, certo? Aqui eu vou chamar de posição inicial. E aqui de posição final. Ok? Então, a posição inicial eu represento por SI. E a posição final eu vou representar por SF. Tá? Então, espaço inicial, espaço final. Posição inicial, posição final. Ok? Então, minha posição inicial é 40, posição final é 240. Beleza? Então, eu tenho duas posições aqui nesse movimento. Agora vamos ver o deslocamento. Qual foi o deslocamento desse objeto? Por exemplo, o carro ali, certo? Então, essa distância do quilômetro 40 até o 240 que eu chamo de deslocamento. Ok? E como é que eu acho esse deslocamento? Bom, eu pego a posição final e subtraio da posição inicial, certo? Então a gente escreve para calcular dessa maneira. ΔS. O que é ΔS? É a variação da posição. Sempre que a gente tiver esse delta aqui, certo?
na física ou na matemática, significa que é variação. Ok? Então é a variação. Variação do quê? Bom, nesse caso é espaço. Pode ser variação de velocidade, pode ser variação de tempo, qualquer coisa, certo? É que nem os prefixos que a gente falou lá, né? Prefixo é uma coisa que vai antes da unidade. Aqui o delta, né, vai antes da grandeza física, dizendo que ele é uma variação, certo? Então, a variação do espaço, a variação da posição é a posição final menos a posição inicial. SF menos SI. Certo? Que no caso aqui, para nós, né, vai ser posição final menos posição inicial. Ok? Então, qual é o nosso deslocamento aqui? 200 quilômetros. Beleza? Valeu? Obrigado por ter ficado até o final aí. Deixa o teu like aí, faz um comentário. Me segue aqui no Instagram, né, Prof. Cris Física, e compartilha esse vídeo aí com teus colegas. Valeu? Fui!